Olá, sejam muito bem-vindos aos Encontros Mentais e o episódio de hoje está muito especial. É um tema que cada vez mais é frequente no consultório e nas redes sociais, que é a compulsão alimentar. O que a ciência nos traz, nos diz sobre esse transtorno? E para essa conversa, convidamos uma pessoa muito especial. Ela é médica psiquiatra e tem grande atuação em transtornos alimentares, é Maria Eduarda Musi. Seja muito bem-vinda, Duda. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Não, E ainda muito mais, obrigada por ter aceitado. obrigada a vocês, ainda mais falando desse tema que eu gosto tanto, né? E que é um tema que tem ficado tão em alta ultimamente. Com E que é certeza. importante demais a gente falar sobre. Sim, Duda, muito obrigada por aceitar o convite, deixar seu príncipe em casa para estar aqui com a Não, isso gente. aí foi ouro. Vocês são muito especiais mesmo. Muito obrigada, viu? E Duda, pra gente começar assim, vamos diferenciar, né? O que que é uma compulsão alimentar, o que que é um episódio de compulsão alimentar do transtorno. Não, isso acho que é a pergunta essencial, né? Que a gente vê muito chegando no consultório, o paciente assim, eu tenho transtorno de compulsão alimentar. A gente fala, não, calma, né? Vamos destrinchar melhor. Então, assim, ainda mais nas redes sociais, que tem se falado tanto, mas não com tanta propriedade às vezes, né? Uhum. Então, o comer compulsivo, um episódio de compulsão alimentar, ele é quando a pessoa, ela come uma quantidade muito grande de alimentos, muito além do que uma pessoa normalmente comeria em um período de tempo, né? E o mais importante é que gera um sofrimento muito grande Uhum. depois desse episódio de compulsão. Então, o que eu sempre falo, esse episódio isolado, ele não caracteriza um transtorno, né? Para ser transtorno, ele tem que causar uma disfuncionalidade na vida da pessoa e tem todos os critérios, né, que a gente usa na psiquiatria. Tem que ocorrer pelo menos uma vez por semana, por pelo menos 3 meses e tem que causar um sofrimento intenso. Então, nem sempre aquele comer compulsivo, comer demais, vai ser um transtorno, vai ser um comer transtornado. Perfeito. E também tem aquelas características, né? Por exemplo, velocidade, quantidade, né? Essa perda de controle. Isso, exatamente. Tem tudo isso, né? Que é aquela coisa de ter aquele sofrimento. Que você vê que a pessoa ela come muito num período de tempo, muito além do normal, e ela já fica com muita culpa depois, um sofrimento muito intenso, diferente de quem come assim bastante, fala, nossa, comi demais, né? Sim, Não é só isso, vai muito além. exato. Não, e o que a gente também tem que, dentro do consultório, conseguir explicar para o paciente muitas vezes é como você disse, né? Chega falando que tem a compulsão alimentar. Às vezes até tem e classifica ali como episódio de compulsão, mas às vezes é só um pedacinho, um fragmento da fotografia inteira, né? Às vezes a compulsão, o episódio de compulsão, ele vem como um sintoma de uma patologia um pouco maior. Né? A gente vê muito isso também. Às vezes é um outro transtorno alimentar que não um transtorno de compulsão, então às Isso, vezes isso às vezes é acontece. só a pontinha do iceberg ali, né? Então, por isso que é importante a gente entender cada vez mais sobre o assunto, principalmente nós da área também, né? Exatamente. Porque a gente tem que conseguir explicar para o paciente. Com certeza. E Duda, você acha que esses últimos anos, você acha que aumentou o número, né, de casos de transtorno de compulsão alimentar? Ou você acha que é mais um aumento do comportamento alimentar disfuncional de uma forma geral? O que que você acha que tem influenciado? Eu acho que é um pouco dos dois, tá? Uhum, Houve um aumento realmente muito grande do comportamento disfuncional alimentar, uhum, né? Desse comer disfuncional, principalmente pelas questões sociais, principalmente pelas redes sociais, né? A gente tem muito mais acesso hoje à informação diferente de antes, e, consequentemente, aumenta-se sim os transtornos de compulsão alimentar. E a gente tem ficado preocupado por isso, porque estatisticamente mesmo, né, as evidências mostram que tem aumentado bastante, uhum. muito além. Eu percebo bastante em relação agora com o uso das canetas emagrecedoras, né? A volta até da própria anorexia, né? Saindo um pouquinho ali da compulsão alimentar, mas desse comportamento alimentar mais disfuncional, né? A gente vê meninas super magras querendo estar cada vez mais magras, utilizando essas medicações para estar cada vez mais magras e sempre utilizando os comportamentos aí disfuncionais como o uso de laxantes, né, uso de exercícios físicos aí extenuantes, às vezes passando, sei lá, quantas horas na academia aí, né, e isso a gente tem percebido bastante nas redes sociais, né, nos últimos anos. E a gente tem que tomar um cuidado, porque igual você está comentando aí, né, da anorexia, dessa questão do uso de laxantes, porque o transtorno de compulsão alimentar isolado,
né? A gente trata e tudo mais, mas a gente tem que tomar um cuidado, não que ele não seja perigoso, né? Não que ele não Sim. cause sofrimento por si só, mas a gente sabe que nos transtornos alimentares, de forma geral, a gente tem muito migração, assim. Então, hoje tem um transtorno de compulsão alimentar, mas ele pode evoluir para uma anorexia nervosa, ele pode evoluir para uma bulimia nervosa. Então, a gente tem que tomar cuidado, é um paciente que a gente tem que acompanhar mesmo, né? Igual você estava falando também. Cada vez mais a gente vê, assim, um bombardeio de padrões irreais. Nós vivemos Exato. também numa correria, num mundo muito corrido, todo mundo muito exausto, né? E isso também acaba levando a comportamentos compensatórios, né? Pra gente aliviar o sofrimento, Com aliviar ali a certeza. correria e tudo mais. Não, e muitas vezes é algo que não se fala, né? Às vezes as pessoas acham que a anorexia é aquela imagem da pessoa extremamente magra e que só não come. Não. Mas não é isso. A gente tem alguns tipos de anorexia, né? Inclusive o que tem comportamentos compulsão alimentar. compulsivos. E isso não se fala. Então, quando a gente traz isso dentro do consultório, muitas vezes as pacientes ficam assustadas, né? Quando a gente faz a comunicação diagnóstica. Então, por isso que eu acho que a informação hoje em dia é o que é mais valioso que a gente pode trazer. Isso. E né? boa informação, né? Que é o que vocês estão trazendo aqui, porque a Exatamente. gente vê muita coisa, né? Mas é isso, chega muito paciente, às vezes, no consultório mesmo. Anorexia, até fugindo um pouco mais rapidinho, a anorexia nervosa não é um transtorno que a pessoa procura por si só o Exato. psiquiatra, né? Uhum. Normalmente ele vem encaminhado de um outro profissional ou de um familiar que se atentou. Mas se a gente não conhece, às vezes, não sabe um pouquinho, não, né, saber de fato que nós, psicólogos, psiquiatras, precisamos saber, não isso. Mas se a gente não souber um pouquinho as formas de manifestação, às vezes a gente acaba comendo bola. Não, doutora, não tem anorexia nervosa, porque tem episódios de compulsão alimentar, mas não é só isso, né? Exatamente. Como a gente tá falando, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Perfeito. Sim. Até mesmo vocês falando isso, o cérebro, ele aprende, né, que a compulsão, ele alivia a angústia, né? Então, Isso. geralmente tem essa questão do paciente ter esses episódios de compulsão alimentar justamente para diminuir a angústia, né, que ele sente. Tanto que imediatamente após um episódio, eu já falando coisas que a gente não pode falar mais pra frente, mas imediatamente após um episódio de compulsão alimentar, vem o quê? Um alívio imediato. Sim. Né? Uma Exatamente. sensação de, nossa, super prazerosa. Sim. Ô, Duda, e conta pra gente um pouquinho se tem, a gente falou aí sobre as redes sociais, canetas emagrecedoras, enfim, a idealização do corpo perfeito, né, que hoje em dia as redes sociais nos mostra muito isso, esse corpo perfeito, esse corpo ideal, né, sem celulite, musculoso, sem barriga, enfim. Perfeito, E né? quais são esses fatores de risco, né, e se tem alguma idade, assim, que fica mais vulnerável a Sim. ter o transtorno? Começando a falar por idade, né? A gente tem nas referências que são adolescentes e adultos jovens. Mas hoje em dia, a gente tem visto muito mais. A gente tem visto também, na verdade, começando cada vez mais cedo, tá? E também adultos mais velhos. Então, assim, a gente tem um número muito maior de casos, né? Adultos jovens e adolescentes, mas isso está mudando, tá? Generalizando muito. Até por conta do que a gente comentou aqui, né? Sim. Nessas questões dos padrões, da vida e tudo mais. E questão de fator de risco, o principal é a restrição alimentar. Então, assim, dietas muito restritivas, onde tem alimentos proibidos, uma proibição por comer, isso é um fator de risco, um dos mais importantes para o desenvolvimento de um transtorno de compulsão alimentar. E a gente tem outros fatores, né? Por exemplo, bullying, né? Ou então críticas sobre o corpo na infância e adolescência, que isso acontece com muitas famílias, às vezes sem perceber, a gente vê muito isso, Sim. né? E antigamente muito mais. Então, essas questões todas acabam sendo um fator de risco. Mas hoje, principalmente, a gente tem mesmo as dietas restritivas, a restrição alimentar, de forma geral. Sim. Então, quando se faz uma dieta muito restritiva, isso vai desencadeando algumas coisas aí no cérebro que causam o transtorno de compulsão alimentar. Não, essa questão de críticas dentro da família, né? Tem a questão de histórico familiar também, que é muito importante, mas os modelos parentais a gente vê bastante também. Essa questão de uso da comida como forma de aprendizado dentro de casa, né? Então, ou você usa a comida para punir, ou você usa a comida como recompensa. Isso tudo faz com que a criança aprenda
é como lidar com a comida, como ela enxerga a comida, né? Então, isso molda a forma de lidar com a comida pro resto da vida, sabe? Então, isso é um fator de risco também. Ó, e hoje eu, por exemplo, né, contextualizando com a fase que eu tô vivendo, que eu vou começar a introdução alimentar no meu filho, a gente tem estudado muito sobre. Então, mudou-se até esse padrão. Vocês lembram que antigamente, eu lembro, né, que assim, nossa família era assim, come tudo. Sim. Se não comer Sim. tudo, não vai sair da mesa. Se não comer tudo, não vai assistir o desenho. Se não... E hoje a gente já entende que não. A gente tem que deixar a criança comer o que ela quer, a quantidade que ela quer. Óbvio que a gente não vai deixar, né, ter alguma carência nutricional. Mas por quê? Porque foi se estudado que esse tipo de comportamento, de obrigar a criança a comer, de fazer referências negativas, se você não comer Exato. tudo, você não vai ter algum ganho. Isso acaba desenvolvendo mais transtornos alimentares Exatamente. na adolescência, né, na idade adulta. Exatamente. Nossa, que legal você trazer isso, né? É importante. Sim, falar não, sobre isso. é engraçado até, né? Aham. A gente tomava biotônico Fontoura, É. a gente, né, era aquela come tudo. Muito rígido, né? Sim. A própria rigidez também é uma questão que a gente sempre fala, né? O padrão de personalidade mais rígido, mais perfeccionista. Aí já não é tanto até da compulsão, mas falando de transtornos alimentares de uma forma geral, a anorexia nervosa tem muito disso também, né? De perfeccionismo, rigidez cognitiva, que leva à questão da quebra, né? Então, quando a gente fala de perfeccionismo mais impulsividade, se a gente for pensar essa dupla dinâmica aí, traz grandes riscos para a gente pensar na questão da restrição alimentar, dietas restritivas, quebra por conta, sei lá, de qualquer. Comi um pedacinho de chocolate, já não serve mais, Isso. vou enfiar o pé na jaca, né? É bem Nossa, isso. é o que mais tem. Tem. Hoje em dia, ambientes familiares e sociais, normalmente, o tema central é ali o peso, Sim, né? É o controle de peso. Então, isso tudo contribui aí. com Tem certeza. contribuído. Por isso que a gente tem que, né? Bater de frente, trabalhar, orientar. E Duda, vamos lá. A gente percebe muito em relação assim à própria patologia, né, quando a gente traz ali do transtorno de compulsão alimentar, que conversa muito com alguns transtornos, por exemplo, o transtorno por uso de substâncias, né? Quando a gente percebe aí que tem o craving, até é legal a gente trazer esse conceito, porque tem muita gente que confunde, né? O que é o craving? É fissura? É a mesma coisa? Porque tem muito essa questão do sistema de recompensa, dopamina. Então tem parece que eles comunicam ali entre esses transtornos? Tem alguma via que faz alguma referência? O que a ciência fala pra gente disso daí? Assim, né? O comportamento do comer compulsivo é muito semelhante aos transtornos aditivos, aos transtornos, né, por uso de substâncias, aos transtornos também por uso de vício em jogos, né? Eles agem mais ou menos de forma semelhante. Então, assim, por exemplo, quando você usa uma droga ali, você tem o craving, né? Aí você tem o alívio imediato depois que você faz o uso. E aí depois você tem a culpa, o arrependimento. Então, na compulsão alimentar é mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos não, é a mesma coisa, né? Restrições alimentares, que a gente falou de fator de risco, restrições alimentares muito grandes fazem a comida ficar muito mais sedutora. Exato. Então, vem o craving ali, e aí você enfia o pé na jaca, igual a Rafa falou, e aí você come, você tem aquele alívio imediato, aquela sensação, nossa, prazerosa, mas logo depois vem a culpa, o arrependimento e tudo mais. Então, assim, por que acontece, né? No transtorno de compulsão alimentar, a gente já tem evidências científicas de como ele age, né, no cérebro. Então, assim, ele age fazendo uma hipoatividade da área pré-frontal do cérebro, que é a área de controle inibitório. Então, assim, a gente não consegue inibir os impulsos. E ele também faz uma atividade, uma hiperreatividade dopaminérgica também no cérebro, que é essa questão do circuito de recompensa, do querer mais. Então, assim, tem essa questão e muito bem, como a gente fala? Definida, né? Muito bem definida em literatura, tem evidência científica para isso. Então, não é só falta de vontade. Exato. Né? Não é só, tipo, eu não consigo controlar, eu não consigo controlar, não consegue mesmo. Sim. Porque tem todo esse funcionamento cerebral. Então, isso é importante a gente entender. E até essa questão da restrição que você tinha comentado, muita gente acha que não, se eu restringir, acha que é muito simples, né? Então, se eu restringir, logo causa compulsão. Mas tem a alteração neuroendócrina mesmo. Sim. Você causa essa questão de trazer a restrição como um aumento
fazer com que o alimento fique mais prazeroso ainda, né? A gente fique mais vigilante por alimentos mais palatáveis. Tem alterações neuroendócrinas até com oscilação de glicemia mesmo, Sim. né? Aumento de grelina e tudo mais. Então, assim, é real, É aquela coisa... neurobiologia mesmo Exato. acontecendo ali, né? Não tem. Cria-se um hiperfoco alimentar que vai gerando essa cascata de acontecimentos no corpo inteiro. Exatamente. Então não é tão simples, gente. Quem dera fosse, né? Sim. E é engraçado porque no consultório eu faço o RPD, né, que a gente chama na Registro de Pensamento Disfuncional, que é o que a gente faz na terapia cognitivo-comportamental, Sim. né? E aí o paciente, ele tem que me descrever ali, eu tenho um aplicativo que o paciente, ele tem que me descrever ali, né, todo o contexto. Então, é o pensamento, a emoção, é a situação, o comportamento, enfim. E, gente, é certinho o ciclo da restrição. É certinho, né? Então, eu fiquei sem comer, eu comi demais, senti a culpa, a vergonha, a autocobrança. O que eu vou fazer? Vou me restringir. Então, fica horas sem comer, ou então, assim, vou ficar tanto tempo sem comer tal alimento. O doce acontece muito, né? Com o doce, tipo, ficar muito, muito tempo sem comer doce. Vou parar de comer doce. Isso aumenta a fissura ali por ele. Sim, por ele. Mas isso que você faz é muito legal, Mari, porque ajuda a gente no diagnóstico. Exatamente. Por quê? Porque, igual a gente tava falando no começo, não é só a compulsão alimentar em si, o episódio, né? A gente tem que ver se é transtornado. Então, assim, como que ele se sentiu depois desse episódio? Esse episódio foi realmente descontrolado? Então, a gente precisa muito, né, desse trabalho em conjunto, de psiquiatra, psicólogo e outras áreas também, trabalhando junto, pra gente poder até fazer um diagnóstico. Então, isso que você faz com o paciente é muito legal. Sim. Até explicar mesmo, né, Duda, essas questões do que é fome emocional, o que é fome fisiológica, o que é a compulsão. Acho que é muito importante a gente diferenciar esses termos e psicoeducar o paciente dentro do consultório mesmo, para ele entender, né, que se ele almoçou meio-dia, 1 hora, ele não vai estar com fome, né, depende ali do que ele comeu, claro. Mas como que você faz isso na sua prática clínica? Isso que você falou é muito real. Reconhecer o tipo de fome acaba sendo para o paciente até libertador. Sim. Né? Então, assim, faz parte do processo psicoterapêutico. Exato. Então, a gente vai trabalhando juntos, mas quando ele reconhece que existem fome, assim, eu costumo falar sempre das principais, assim, né? A fome física, a fome emocional e a fome social. Sim. Então, o que seria ali a fome física, né? É aquela fome mesmo, assim, como você falou, já deu um tempo que você comeu, o estômago, ele tá roncando, tá sentindo aquele vazio no estômago. Eu lembro que eu tinha uma amiga nutricionista que ela falava assim, como você sabe que é fome física? Me fala um alimento que você gosta mais ou menos. Eu nem sabia. Ela, você gosta de chuchu? Eu falei, gosto. Ela, então assim, você comeria um chuchu, tipo, bem temperadinho mesmo, assim, com coisas que você gosta no tempero? Comeria? É uma fome física. Não quero um chuchu, eu quero uma barra de chocolate. Será que é fome física ou é uma fome sensorial, né? Então, a gente tem a fome física ali, a gente tem a fome emocional, que é muito ligada a sentimento, emoção mesmo. Então, assim, tá triste, tá ansioso, tá estressado, vou comer pra ter esse afeto, né? E que não tem problema nenhum, tá? A gente tem essa fome, não tem problema nenhum ter. Não é porque você tem e você desconta na comida que é patológico. Exato. Né? E a fome social também, que tá num grupo de amigos e tá comendo ali, foi num restaurante, foi... Mas o importante de reconhecer cada uma é que até para o tratamento do transtorno de compulsão alimentar, fica muito mais fácil para o paciente, né? Porque às vezes nem ele entende. Às vezes ele tá ali numa roda de amigos e ele é um paciente mais ansioso e ele tá comendo sem parar. Então, assim, enquanto ele não vê o fim dos petiscos ali, ele não consegue parar. Então, quando ele conhece, ele entende, ele fala, peraí, deixa eu buscar aqui uma outra forma de amenizar isso, né? Eu vou ficar longe da comida e vou conversar, coisas que eu gosto e tudo mais, né? Então, a importância para mim de reconhecer os tipos de fome para o paciente, assim, essa questão de se libertar e entender e até ajuda no processo terapêutico. Eu acho que para você funciona assim também, né? Com certeza, no consultório, de identificar isso, né? Porque também tem essa questão, igual você falou, né? Tô triste,
mas como uma barra de chocolate, tô angustiada, tô no tédio, né? Vou beliscar alguma coisa. Mas também de momentos positivos, né? Bons. Então, por exemplo, tirei 10 numa prova, fui bem numa prova que eu queria muito. Eu acho que eu mereço um Vou me doce, recompensar. né? Vou me recompensar, acho que eu mereço um doce, mereço um bolo, mereço alguma coisa, né? E aí vai dando vai misturando ali a Essa fome fome com... emocional é sempre assim, ou você tá muito triste, você vai se recompensar porque você tá muito triste, ou você tá muito feliz Isso, e aí você eu vou me merece alguma recompensar também coisa. por conta. Então isso acontece. E não tem problema, né? Sim. Quem nunca fez isso? Só que a gente tem que mostrar para o paciente que essa não é a única forma dele receber um afeto, dele receber uma Exatamente. satisfação por algo que ele é negativo ou positivo. Sim. Não é a única forma. Então, assim, buscar outras formas também. Mas, às vezes, um chocolatinho, tudo bem, não tem problema, né? Exato. Fui bem na prova, vamos lá. Sim, comer um bolo. E o legal disso é que não é a rotina também, né? Uma coisa que a gente comentou no episódio com a Natália Rondon, que entender que isso faz parte do processo, faz parte da vida, né? Esses Sim. momentos, essas válvulas de escape, né? Mas faz parte da vida, mas não é a rotina, né? Não gera esse sofrimento que você falou, né? Por exemplo, igual eu dei o exemplo no episódio da Disney, né? Que eu tava viajando e que lá eu Se permitiu. me permitir. Mas a Disney, ela não é a minha rotina. Isso. Então, voltar pra minha rotina, pra minha alimentação, pra minha atividade física, enfim. Então, acho que é importante isso o paciente também entender, né? Que esses momentos, esses episódios, eles não podem ser rotineiros, né? Então, toda vez que você ficar feliz, você vai ter uma recompensa ali com uma Isso. questão. Coisa do até contexto, né? Isso. E até os nutricionistas, eu não vou saber falar, né? Mas depois a gente pergunta pra Nath de novo. Mas eles têm usado até outros termos, assim, pra aquele dia que pode comer tudo. Tipo, que era o dia do lixo. A gente fala, esse termo é tão ruim, né? Por que refeição lixo, dia do lixo, né? Sim. Não, é comida. Comida é afeto, comida faz referência, né, a coisas positivas, às vezes. Então, tipo assim, se você tem uma comida muito calórica, mas que era uma comida muito gostosa que sua avó fazia. Eu vou comer essa comida na minha refeição, lixo, né? Uma associação tão negativa. Ruim. E eles têm, o legal do trabalho multidisciplinar é isso. Os nutricionistas, eles têm cada vez mais, alguns, né, que têm se voltado mais para essa área de transtornos alimentares, comportamental, entendendo que algumas mudanças, alguns ajustes têm que ser feitos, né? Até essa questão de ter um dia só, às vezes faz o paciente passar a semana naquela restrição. E esperando aquela refeição, Sim. né? É complicado. Acho que agora não é mais refeição lixo, agora é refeição livre, né? Que eles É, mudaram o isso. termo justamente pra tirar esse lixo aí. Tipo assim, refeição muito melhor, né, gente? E Duda, vamos lá, pra gente definir e deixar isso um pouco mais claro, que a gente já falou isso em relação a esse ciclo da restrição que gera compulsão. Como que é esse ciclo? Ele vem a restrição, e aí depois dá o gatilho. O que pode ser esse gatilho para gerar essa compulsão? Aí tem o quê? Vem vergonha? Como é que é? Como que funciona? É bem cíclico mesmo, como você tá falando, assim. É aquilo que a gente conversou. O paciente faz a restrição, o corpo, ele entende que ele está precisando mais de energia, né? E ele começa a trabalhar para buscar essa energia. Como o paciente está na dieta ali, ele não vai buscar essa energia, né, por conta própria. Então, o corpo começa a fazer mecanismos, assim, de deixar a comida mais sedutora, né, de fazer o paciente buscar aquilo. E o que acontece? Às vezes o paciente, né, como eu disse, não é só força de vontade, às vezes ele dá uma escapulida, ele dá um deslize pequeno. Tipo, ele tava lá, ele comeu um chocolate. Só que aí, no cérebro de quem tem o transtorno, é tudo muito complicado, não é tão simples, não é tipo, eu tive um deslize e tá tudo bem, eu vou seguir minha dieta normal, que é que os nutricionistas falam, né? Não tem problema, só continua. Eles não conseguem, então o que eles fazem? Já que eu pisei na jaca, eu vou entrar com os 2 pés nela. Então, assim, daí eles comem muito, e aí vem aquilo. Sente um alívio por ter conseguido comer, se sentem muito melhor, tem o prazer. Mas aí depois vem a culpa, vem o sofrimento, aquela sensação, eu não posso fazer isso de novo, eu nunca mais vou fazer isso de novo, se eu fizer de novo eu não vou conseguir nunca emagrecer, tipo, olha o que eu fiz com a minha dieta, eu estraguei todo o meu processo, né, que normalmente é assim, eles se culpam muito, né, eu estraguei todo o meu processo, eu não vou mais fazer isso. Restrição de novo, falta de energia, o corpo não entende dessa forma, vai lá, tem o craving, tem aquele leve deslize, o deslize não fica só ali e vai. Então é um ciclo mesmo, sabe? Um ciclo. É cíclico. E é meio que
volta sempre pior, né? Sim. Sempre Sempre com pior. uma sobrecarga um pouco maior. Eu tenho pacientes que, né, nesse RPD que eu falei, ela já pensa, não, eu vou, antes dela ter esse episódio, né, de compulsão alimentar, e ela já tá na restrição, mas Uhum. ela já pensa, por exemplo, olha, eu vou comer tal coisa, e aí depois ela já pensa na próxima Que ela restrição. faz? Ah, Nossa. tá vendo? Aí depois eu faço isso pra Aham, compensar. pra compensar. Isso. É É um assim, ciclo que aprisiona. sim. Aprisiona, né? E assim, ela nem. Ela já. Porque tem esse ciclo, claro, ela faz muito esse ciclo, mas ela já também já faz assim, não, então eu vou comer tal coisa, e aí eu já vou ficar mais em jejum tanto tempo, né? Então ela já Sim. se programa nesse E ciclo. aí que acontece, às vezes, de evoluir para um transtorno de um pouco mais difícil tratamento, às Exatamente. vezes, né? Na verdade, todos os transtornos têm uma dificuldade ali de tratamentos alimentares, Sim. né? Porque tem muita questão de personalidade também. Sim. E aí que vem, por isso que é tão importante todos os transtornos alimentares, a parte da psicoterapia. Não, é importante essa associação e sempre vai ser mais benéfico a associação entre psicoterapia e a farmacológica em transtornos alimentares e nunca só a farmacologia isolada. Porque tem sempre em transtorno alimentar, sempre tem muita questão da personalidade, rigidez cognitiva associada. E o remédio, né, quando a gente fala de transtorno alimentar, ele não vai mudar. Sim. Essas distorções cognitivas, as alterações de personalidade. Então, assim, a sua parte dentro do consultório ali é extremamente, essencial, assim. Sim. Não, sozinho a gente não consegue. Eu sempre deixo isso claro, que a gente não pode, infelizmente, eu não tenho um centro de reabilitação para transtornos alimentares. Então, o paciente me procura. Mas eu deixo bem claro, assim, olha, eu preciso que você faça um acompanhamento nutricional, que você faça um acompanhamento psicoterapêutico. Não tem como. Mas aí eu não vou pegar na mão dele e obrigar. Vai lá na Mari. Vamos lá, agora vamos na Nath. Não tem como, né? E esse paciente geralmente tem uma resistência muito grande, né? Muito, muito grande. O trabalho, normalmente, é junto com a família também. Porque muda toda a dinâmica da casa, não é tão simples assim, sabe? Exatamente. Tem uma resistência muito grande, ou com a parte de ir para o psicólogo, dependendo principalmente da faixa etária, ou de tomar remédio. Né? E aí vai muito da faixa etária, assim, mas tem uma resistência muito, muito, muito grande que eu percebo. E também uma coisa que eu tenho visto muito no consultório, que nem tá aqui no nosso roteiro, mas acho importante falar, é a questão dessas canetas emagrecedoras, né? Porque, por exemplo, eu tenho pacientes que estão. Tenho pacientes que estão, né? E aí, por exemplo, acha que a caneta emagrecedora vai resolver o problema, né? Então, em vez de procurar, né? Claro, eu psicoeduco em relação à importância que bom que tá da com psiquiatria. você, pelo menos, né? Porque... Sim, mas entra com a caneta emagrecedora justamente para resolver o problema, né? Sim, entre aspas. exato. E aí faz mais restrição. Isso. Não, e é engraçado até, acho que a gente vai falar depois de tratamento medicamentoso, mas as canetas emagrecedoras, né, que são os análogos de GLP-1, hoje eles são usados off-label para tratamento também de transtorno de compulsão alimentar. Sim. Só que tem que ficar muito claro para o paciente, não só as canetas emagrecedoras, mas todos os tipos de tratamento. Não vai adiantar. A gente vai ajudar? Vai ajudar, porque a gente sabe que a obesidade, né, é um problema de saúde pública. Então, assim, vai ajudar, vai ter um emagrecimento, mas se ele não fizer um acompanhamento, se ele não trabalhar a cabeça dele, não vai adiantar. Não vai adiantar, né? E a gente tem visto, assim, até nada a ver também com o tema, mas eu tenho visto no consultório, não sei você também, Rafa e Mari, eu tenho visto cada vez mais pacientes em uso de Mounjaro e tá tudo bem, legal, só que assim, não conseguindo fazer o desmame. Tipo, usando por bastante tempo, assim. Exato, porque fica dependente. E aí, o que acontece? Às vezes, o Mounjaro, ele vai ajudar até certo ponto nesse sentido. Mas, vamos supor, é o que a gente falou naquele início, né? É a ponta do iceberg. Então, se a gente pegar, que é um transtorno alimentar ali, né? Um transtorno de compulsão alimentar, que tá dentro de um outro contexto, e que a gente precisa ter um outro olhar, né? Sei lá, um transtorno de humor, um TDAH, enfim, que tá como um sintoma, não tá sendo tratado. Então, não vai conseguir tirar mesmo. Isso. Né? E aí tá só emagrecendo. Se eu tiro, vai voltar a fome, vai voltar tudo de novo, ele vai querer usar de novo. Então, é como se a gente estivesse reforçando e dando mais um problema ali, entendeu? Na verdade, não trata a causa, né? Exatamente. Exato. Duda, e falando sobre isso, sobre os outros, quais são as maiores aí comorbidades?
Raramente o transtorno de compulsão alimentar, ele vem sozinho, ele vem isolado. Então, quando o paciente chega no consultório, a gente sempre tem que investigar ele num todo, porque às vezes a compulsão alimentar é só ali a pontinha do iceberg. Então, a gente tem ansiedade, a gente tem depressão, a gente tem transtornos do humor, distúrbios do sono, a gente tem também o TDAH. Hoje em dia, então, assim, hoje em dia é mais falado sobre isso. Sim. Antigamente não tanto. Antigamente a psiquiatria era muito assim, pouco se falava em comorbidades. Era caixinha, Era né? caixinhas, aham. Então, hoje não, hoje a gente trata realmente o paciente como um todo. Então, a gente vê, e o TDAH, a gente estava falando muito ali da questão da dependência química, Aham. do vício em jogos, mas o TDAH, ele funciona um pouco dessa forma também. Então, assim, a área cerebral ali, como ele Sim. atua, é mais ou menos a mesma do transtorno de compulsão alimentar. Então, no TDAH, a gente tem uma desregulação emocional muito grande, né? A gente tem um paciente Sim. mais impulsivo também. E aí, essa compulsão alimentar é o transtorno de compulsão alimentar isolado ou é um sintoma desse Exatamente. TDAH? Então, Exatamente. assim, é muito mais complexo do que a gente pensa. Então, por isso que precisa de uma avaliação, né, bem feita. Mas da comorbidade é importante a gente falar disso, porque não dá para tratar um paciente, tipo, colocando ele numa caixinha. Não, e por que será? Às vezes a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas, por exemplo, a medicação que é aprovada para transtorno de compulsão alimentar é a lisdexanfetamina, né? Sim. O que é o que a gente tem aí, o Venvance. Por que será né, que foi aprovado? Então, o TDAH e a compulsão alimentar Sim. estão Então, ali na na mesma mesma caixinha. caixa. Né? Exatamente, faz muito sentido, né? Sim. Ô, Duda, e a gente falou um pouquinho sobre a psicoterapia, né? Que a terapia cognitivo-comportamental é padrão ouro, né? No transtorno alimentar. E o que nós temos de mais evidência científica, né? De tratamento não farmacológico e farmacológico. Como que você alia isso na sua prática clínica? O que a gente falou aqui. O tratamento, ele tem que ser multidisciplinar. Então, assim, não funciona sozinho. Não funciona mesmo, sabe? Você pode até me falar bem assim, eu como psiquiatra vou resolver esse problema do paciente. Posso resolver? Posso, ali por um período curto de Bem tempo, porque ele perdeu peso, ficou mais contente ali, soube controlar um pouquinho as emoções num breve espaço de tempo. Então, assim, hoje a gente tem, né, como fala, de equipe mínima para tratar, tanto que assim, no SUS, até na USP em São Paulo, a gente tem, né, o Ambulim? Ambulim, que trata transtornos alimentares, e a equipe mínima para tratar os transtornos alimentares é psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Mas claro que quanto mais melhor. Então, assim, endocrinologista, se puder, educador físico. Então, assim, uma equipe, quanto maior a equipe, melhor para o paciente. Então, como eu falei, a gente tem a TCC realmente é a padrão Ideal, ouro, uhum. é o ideal, né? Eu só encaminho para TCC nos pacientes. E TCC e normalmente pessoas que gostem do assunto, porque não é fácil, tá? Eu já tive psicólogas que recusaram pacientes, assim, não, eu não trato paciente, porque é um paciente extremamente difícil. É o que a gente estava falando da personalidade. Tem Isso, é um que paciente gostar. que vai ter muita recaída, igual na dependência química. Exato. Ele vai piorar, ele vai recair, ele vai querer desistir, aí você não pode deixar. Então, não é um paciente que você realmente vai pegar ali pra você, Sim. Tem psicólogos abraçar e que não seguir pegam junto. transtornos alimentares. Tem psicólogo que não pega. Então, a gente tem outras coisas também. Por exemplo, psicoeducação, né? Educação familiar também, né? Uma psicoeducação familiar para a Extremamente. família estar junto. Muito tem se falado também do Mindful Eating, né? Que é o Mindfulness, eu acho sensacional. É difícil, mas é legal. Sim. Eu acho que hoje em dia a maioria das psicólogas, né, Mari, até usam também, né? No consultório. Sim, usa Isso. muito. Porque você precisa aprender também, né, ali o comer consciente, o Sim. aproveitar o alimento. Mastigar devagar. Isso. E também não é tão simples assim, né? Não, eu vou sentar aqui e vou comer devagar. Ainda mais no nosso dia a dia, né? Na correria do dia a dia das pessoas. Sim, né? exato. O próprio mindfulness já é difícil de Sim, fazer. De fazer. Imagina. Imagina ainda associado a um comportamento alimentar disfuncional, você introduzir ele ali é complicado. Mas tem evidência científica. Exato. Tem evidência Exato. científica e é Sim. muito bom. E de tratamento medicamentoso, né? Um label que a gente tem aprovado hoje em dia pelo FDA e pela Anvisa, que a Rafa já falou, é a lisdexanfetamina. Uhum. Então, que é o tratamento para o TDAH. Então, como ela disse, se ele é para o TDAH, né? A gente percebe ali os sintomas muito parecidos. E ele é aprovado e eu tenho tido ótimos resultados. Sim. Tá?
há ótimos resultados, mas não faz milagre, Exatamente. né? Por causa do comportamento, né? É isso. Ó, o TDAH, eu sempre falo pro paciente que eu atendo bastante TDAH também. A gente vai tratar, a gente vai melhorar muito com a medicação. Só que se você não fizer treino de habilidades, Exato. você vai ficar preso a ela, Sim. entendeu? É isso que você quer, né? Então, no transtorno de compulsão alimentar é mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente tem a medicação que ajuda muito, mas se a gente não treinar nossas habilidades, nosso comer, a nossa funcionalidade pra gente, né, ser mais funcional, na verdade, não vai dar as certo. funções executivas ali. A gente precisa da parte da psicoterapia pra Sim. gente conseguir caminhar com as nossas próprias pernas. A medicação é só uma ferramenta ali é a cereja do bolo, Sim. né? Nossas profissões, né, precisam andar juntas, né? Não, sim, com certeza. E essa equipe multidisciplinar foi o que eu já tinha comentado isso com a Duda antes de vir para Cuiabá, inclusive. Aqui, na verdade, no Brasil, assim, é muito difícil a gente ter um centro especializado para transtornos alimentares. Sim, a gente Não tem, eu tem. acho que o que eu conheço é só mesmo mais o Ambulim. Em São Uhum. Paulo. Então, assim, por mais, né, interior de São Paulo, a gente tem alguns grandes centros, mas é difícil você ter um centro especializado em transtornos alimentares. Sim. Porque por mais que você tenha os profissionais, então psiquiatra, psicólogo, tem muito essa questão de ter que gostar e ser especializado na parte de comportamento alimentar, porque é diferente. Então, por exemplo, o nutricionista, se também não tiver uma experiência em comportamento alimentar, às vezes também pode reforçar algum comportamento Sim. disfuncional. Então, tem que ter essa experiência em comportamento alimentar para a gente conseguir agregar. Então, é muito interessante a gente conseguir fazer essa equipe multidisciplinar para tratar os pacientes com profissionais especializados nisso mesmo, sabe? E, É muito interessante. não, e outra coisa também que é legal e também tem muita evidência que a gente fala que precisa da multidisciplinaridade, porque eu não consigo fazer sozinha. Mas, e nem sei também, né, Mari, para você também, às vezes, avaliar também sozinha é difícil. O diário Com certeza. alimentar. Ah, com certeza. Que não é só aquele diário alimentar que a nutricionista faz, que fala Sim. assim, coloca pra mim no aplicativo que você comeu que eu vou olhar. Não é só isso, né? É mais ou menos o que você faz. Me conta aqui suas emoções. Então, o que você comeu? Que horas? A quantidade? Por que que você comeu? Foi depois de algum episódio específico? Você teve algum gatilho? O que que você estava fazendo antes? O que que você fez depois? O que que você sentiu depois? Então, tudo isso é super importante. Sim. E assim, eu falo, sozinha a gente às vezes não consegue. Em uma consulta, como que a gente vai avaliar melhora da resposta terapêutica medicamentosa, né? Conversar com o paciente sobre algumas coisas, avaliar essa questão. Avaliar, a gente consegue olhar ali o diário alimentar, mas como que eu vou trabalhar com ele as questões? Eu não vou, não dá tempo e também não tenho esse, né? A formação, né? É a psicoterapia mesmo. Exato. E esse registro, ele é muito legal porque é justamente isso. Primeiro, o paciente, ele coloca ali a emoção, né? Aí ele descreve a situação. E eu sempre, quando eu explico, né, pra usar o aplicativo, primeiro porque antes a gente usava muito no papel, mas hoje em dia quem que tem um caderninho, alguma coisa nesse Não. sentido, esquece. Então eu fui pro aplicativo. Ah, melhor Que tá no coisa. celular e aí a pessoa pega ali na hora. Não, eu vou falar que eu achei o máximo, porque assim, olha só, a pessoa que é leiga em tecnologia, né? Eu nem tinha pensado. Quando eu falo no diário, eu só lembro das fotinhas da pós, assim, Sim. das psicólogas mostrando tudo escrito ali. Muito Tudo melhor o escrito. aplicativo. Não, é Não, ótimo o celular aplicativo. você leva pra qualquer lugar, Aham. né? Sim, tá ali na hora. E eu sempre Peraí, falo, deixa eu anotar aqui. o melhor momento pra fazer isso é na hora que tá acontecendo. Porque depois você esquece, depois Esquece. passa, não sabe qual o pensamento veio ali. A gente sabe que a base ali da terapia cognitivo comportamental é, de fato, o pensamento, né? O que levou ele a fazer aquilo. Então, ele coloca a emoção e aí ele escreve. E eu sempre falo, quando eu vou explicar o aplicativo, eu sempre falo, olha, psicólogo gosta da fofoca. Não que ele vai espalhar fofoca, mas eu quero os detalhes mesmo. Eu quero todos os Briguei detalhes. com meu namorado, cheguei Por conta em casa. disso, foi tal hora. Porque a gente sabe, por exemplo, numa paciente, enfim, que domingo é o dia que ela mais tem os episódios. Por que no domingo? Sim, Né? O que acontece no domingo que sempre é o domingo? Né? Então a gente tem que investigar isso. Então ela fazer esse registro é muito importante justamente Sim. por conta disso, porque conta, detalha. E aí, o que você pensou? O que levou a ter esse episódio? E aí, depois o comportamento. O que você fez depois disso? Sim. Depois eu comecei a elaborar estratégias para uma nova restrição, eu comecei a fazer, né? Então, ele descreve tudo isso, é muito importante para trabalhar
E aquilo lá eu tenho documentado, né? Sim. Então fica ali documentado. Posso Pra compartilhar ver com evolução. psiquiatra, fazer evolução, compartilhar com Super legal. psiquiatra. Não, e é tão importante isso, a parte da psicoterapia e essa questão de pensamento, crença e tudo mais, porque a maioria dos pacientes não sabem o que eles estão sentindo. Eles não sabem nomear. A grande maioria dos pacientes que chegam, às vezes tem até alexitimia. Alexitimia é quando você não sabe nomear as Sim. emoções, né? Então, o que você estava sentindo? Ah, não sei o que eu estava sentindo. Eu estava sentindo raiva. Às vezes não era nem raiva que ele estava sentindo. Não, Às vezes era frustração, às vezes era tem tantas emoções, o paciente É o não que mais sabe o que eles estavam acontece. sentindo. E, gente, É muito essa questão de importante. emoção, eu e a Rafa, a gente teve um professor até em comum que ele sempre falava, né? A primeira aula, ansiedade, angústia. O que é? paciente, às vezes, eu chegar pra você, ai, doutor, eu vim aqui porque eu tô com ansiedade. Mas será que é ansiedade mesmo? Será que ele sabe o que é ansiedade? Será que ele sabe, né, nomear o que ele tá sentindo? Por isso que a gente fala, não, Não calma, me explica. Me Quero explica saber do o que é seu jeito ansiedade. Aham. que eu me viro pra entender, né? Que é mais ou menos o que você geralmente faz. não sabe. Escreve mesmo. O Sim. que você sentiu? Tristeza? Não. Eu não Tipo, quero, e eu não quero um nome, eu quero o que você É. sentiu. E nos primeiros registros, sempre É tá sempre tudo assim, né? embaralhado. Aham. Tem um pensamento, aí tá assim, eu pensei que eu tava com muita raiva. Eu falei, Aham. tá, mas isso daqui não é pensamento, né? O que Isso. te levou? Ou então, às vezes, coloca o Como pensamento. que era essa raiva, É, né? Ou às vezes coloca lá que tá com raiva, mas na hora que ele vai descrever, é outra outra emoção. coisa, É outra emoção. Eu exatamente. falo, tá, mas esse pensamento aqui não tem nada a ver com o pensamento que seria um pensamento de raiva, que é de uma injustiça, Exatamente, de gente, algo, isso é muito de uma importante. crença que foi violada, um Exato. valor seu que foi violado. Então, assim, essa questão das emoções mesmo é algo que a gente tem que trabalhar muito com os muito pacientes importante. pra identificar, pra Sim, saber o que Mas é. isso que você falou da fofoca é muito interessante pra você falar pro paciente, porque assim, não é uma fofoca pra ser compartilhada, é uma fofoca pra eu entender. Pra eu Exato. entender. Né? Não, eu Assim, me sempre fala falo. pra eu poder contextualizar, pra eu poder entender proporção, né? Não, Sim. ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela chegou, é porque eu sou muito ansiosa. Eu falei, mas por que você acha que você é muito ansiosa? Eu quero todas as coisas pra ontem, eu sou muito impaciente. Se eu pedir uma coisa pra fazer agora, se dá 2 minutos a pessoa não fez, eu já fiz. Eu falei, mas isso não é ansiedade, deixa eu te explicar. Sim. Isso é impaciência, isso é intolerância, isso pode ser qualquer coisa, mas não é preocupação e nem medo. Você é muito preocupada? Não sou muito preocupada. Você tem medo? Você catastrofiza? Não, eu sou tranquila. Então não é ansiedade. É só também, assim, mais uma irritabilidade, uma impaciência que pode fazer parte de vários transtornos. Sim. Inclusive E eu- TDAH. E outra coisa também, tá, eu sou muito ansiosa, mas isso é um problema, a gente ser ansiosa, né? A Eu gente sou tem que- também. né? Tipo, eu tava ansiosa pra esse encontro, por exemplo, pra Exato. esse episódio, né? E que é Tava- normal, que é né? A gente normal, fala, faz pessoas parte, normais né? ficam ansiosas. Sim. Não, e aí as pessoas às vezes não reconhecem algumas outras emoções. Então, tipo, eu estou entusiasmada, uma ansiedade boa, né? Sim. Estou animada. Agora, eu estou preocupada com essa situação ou eu estou animada com essa situação? Então, essa parte de reconhecimento, de nomeação de emoções para identificar crenças, pensamentos e chegar àquele comportamento em si, que é o que você faz dentro da psicoterapia, é extremamente importante. Sem isso, a gente não consegue fazer o tratamento. Sim. É. Duda, então, pra finalizar, assim, teria alguma mensagem que você quer deixar pra quem está nos assistindo, nos ouvindo sobre esse assunto? Eu acho que é o que a gente conversou aqui, né? O transtorno de compulsão alimentar, ele não é, né, a falta de força de vontade. A gente tem que entender que a gente tem tido cada vez mais evidências científicas de que é neurobiológico, né? Então, a gente tem que entender isso. E acho que é falar mais sobre o assunto. Os transtornos alimentares são assuntos que são considerados tabus hoje em dia, sim, na sociedade. As pessoas têm um pouco de dificuldade para falar sobre eles. Então, acho que pedir para as pessoas sempre se informarem mais, né, para passarem informações de qualidade. Exatamente. Duda, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma honra ter essa conversa com você. Nossa missão aqui sempre é trazer informação de qualidade, com evidência científica, com os melhores profissionais que a gente pode trazer para cá. E eu tenho certeza que esse episódio com certeza vai impactar mais e mais vidas, mais e mais pacientes. E com certeza as pessoas vão se beneficiar muito dessa conversa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Duda, muito, muito obrigada. De verdade, a gente fala aqui sempre que escolhemos a dedo cada profissional que vem aqui, que são profissionais que a gente confia, que a gente respeita, que a gente admira a trajetória. Então,
De verdade, muito obrigada por você ter tirado um tempinho aí, né? Ter deixado seu príncipe em casa pra estar aqui com a gente, pra estar falando sobre esse assunto tão importante, que é um assunto que você gosta muito, né? Que você tem essa atuação. Então, obrigada mesmo, de verdade. Meninas, eu que agradeço, tá? É tudo muito recíproco. Então, se eu topei estar aqui também é porque eu gosto e confio muito no trabalho de vocês. E eu tinha certeza que ia sair muita coisa boa. Então, eu que agradeço, me colocar aqui sempre à disposição. Vamos conversar de mais outros assuntos, Com certeza. porque o que vocês estão fazendo é uma coisa muito legal, né? Então, por mais encontros mentais. Por favor, Muito seja obrigada. sempre muito bem-vinda. A gente vai convidar mais vezes, pode deixar. Obrigada, obrigada. E, gente, se vocês gostaram desse episódio, curtam, comentem, compartilhem. A gente vai deixar o episódio tanto no Spotify, no YouTube. E em breve, mais episódios para vocês. É isso, muito obrigada, tchau.